Pentecoste, ele marca o início da igreja. Ele marca o início de uma nova era. Como que nós vamos levar a palavra para alguém se nós mesmos não fomos impactados, nós mesmos não fomos transformados, nós mesmos não fomos cheios? Então, quando nós somos cheios, nós somos impactados, nós estamos repletos da glória de Deus, nós queremos transmitir isso para outras pessoas. Por isso que um dos propósitos do Pentecoste é nos tornar uma testemunha eficaz. Muito bem, meus irmãos, estamos novamente aqui, mais uma vez, com mais um vídeo. E antes de nós darmos sequência aqui à abertura do nosso trimestre, queremos pedir gentilmente que você deixe o seu like aí, se você gostou, ou o seu dislike, se você não gostou. Deixe o seu comentário, diga o que está gostando do vídeo ou do que você está reprovando, para a gente possa ajustar. E também, se Deus quiser usar você como alguém que vá encaminhar essa mensagem para alguém, faça isso. Quem sabe através do seu encaminhamento, Deus pode fazer a obra na vida de alguém. O que estamos fazendo aqui é ministrando a poderosa palavra de Deus. E não é o pastor Paulo ou qualquer outro que vá fazer isso, é a própria palavra, tá bom? Nós estamos aqui iniciando mais um trimestre, né? Trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o conhecimento da igreja em meio às perseguições. Nesse trimestre nós vamos falar muita coisa, como a igreja fiel à pregação, a igreja como modelo, a igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, e por aí vai. Nós vamos trabalhar bastante temas e hoje nós vamos iniciar aí com a igreja que nasceu no Pentecoste, né? O texto que nós vamos usar como parâmetro da nossa fala hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de 1 a 14. Então ele diz assim, veja bem, o nosso tema hoje é a igreja que nasceu no Pentecoste, por isso a leitura vai falar sobre Pentecoste, tá bom? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. As palavras de Pedro nós vamos estudar na próxima lição, tá bom? Hoje é só apenas a introdução. Nessa introdução nós vamos analisar basicamente o seguinte: o Pentecoste, que era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa,
ela era e é ainda uma festa muito importante para os judeus, porque ela se remete ao dia em que eles saíram do Egito e também no dia que eles tomam posse da terra de Canaã. Eles saem do Egito e depois, 40 anos depois, eles entram na terra de Canaã e eles recebem uma ordem dizendo assim: olha, agora vocês vão festejar o dia da colheita. No dia que vocês colherem, vocês vão festejar, porque vocês vão colher no mesmo dia que eu tirei vocês lá de Israel, então lá do Egito. Então era uma festa da colheita e também festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Bom, nesse dia do Pentecoste, e aí a gente pode entender duas coisas importantes que Deus fez justamente para que o Evangelho fosse publicado. A primeira é que das três grandes festas importantes, duas foram utilizadas por Jesus de forma direta. A primeira, que foi a Páscoa, foi exatamente no dia em que Cristo foi crucificado, né? Ele foi crucificado e ressuscitou no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa. Jesus ressuscita dos mortos. E esse dia é muito importante porque havia milhares de pessoas. Naquele tempo, as pessoas viajavam de todas as partes do mundo onde elas estavam e vinham para Jerusalém para participar da Páscoa em Jerusalém. Era uma cultura, e até hoje ainda muitos judeus praticam isso. E a outra festa, que era feita 50 dias depois, também acontecia que todas as pessoas vinham para comemorar esse dia do Pentecostes em Jerusalém. Nós vimos ali na leitura bíblica a quantidade de nacionalidades que foram citadas ali no livro de Atos dos Apóstolos. Várias nações do mundo, os judeus e os forasteiros e os gentios, eles vinham para participar dessa festa. E aí havia um costume de que alguns vinham para Jerusalém na Páscoa e permanecia aqueles 50 dias até o Pentecoste, depois eles iam embora por causa da distância, então eles ficavam esses 50 dias ali em Jerusalém. Muito bem. E Jesus morre e ressuscita no dia da Páscoa, e quando chega no dia de Pentecostes, outra coisa extraordinária acontece antes daquele pessoal ir embora. O Espírito Santo desce como promessa de Cristo, desce sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali no cenáculo, e desce de uma forma teofânica, com uma manifestação visível, com som, com presença, com visibilidade. E ele apresenta-se ali no meio daquelas pessoas. E causa um tumulto, e a Bíblia, no texto que nós falamos aqui, mostra que causa um tumulto e aquelas pessoas se reúnem ali ao redor daquele casarão onde aqueles discípulos ali estavam reunidos no cenáculo. E nesse momento, então, é um momento muito importante, e nós vamos ver mais adiante um pouquinho, que houve um selo ali naquele momento, em que uma nova estrutura foi firmada, um novo concerto foi estabelecido, e naquele momento ali, então, nasce o que nós conhecemos hoje como igreja, ou o reino de Deus, que se estabelece ou que se formaliza ali com a presença do Espírito Santo. O dia de Pentecoste, ele marca, então, o início da igreja, não como uma comunidade de sacerdotes. Agora, a igreja, ao invés de como aconteceu com Israel, que eles eram sacerdotes, intercessores, agora aparece uma nova comunidade, uma nova estrutura, chamada igreja, como uma comunidade de profetas. E Pedro utiliza o exemplo de Joel, capítulo 2, versículo 28, para dizer, olha, isso aqui é o que foi dito pelo profeta, né, que as pessoas profetizariam. Então, a igreja nasce como uma comunidade de pessoas que estavam profetizando. E o propósito do derramamento desse Espírito Santo é exatamente em profetizar, ou seja, ministrar a palavra, falar a palavra de Deus. Em outra forma de dizer que nós conhecemos muito bem é testemunhar,
fomos capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-los a uma verdadeira adoração. É exatamente isso que nós vamos ver hoje. Muito bem, a igreja nasceu no dia do Pentecoste. A natureza do Pentecoste bíblico. Bom, a natureza, o Evangelho de Lucas, ele relata que quando o Espírito Santo foi derramado ali naquele local, no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som. E eu até entonei um pouco mais forte na leitura para que ficasse fixado sobre essa questão. Foi ouvido um som. E alguém fala assim, foi ouvido foi visto um vento, né? Houve um vento. Não, a Bíblia diz que foi ouvido um som. Um som como se fosse de um vento, né? Um sopro de um vento. E esse sopro desse vento, ou esse barulho, ele encheu a casa. Todos na casa ouviam esse som desse barulho como se fosse de um vento. E um outro sinal que acontece é que, enquanto eles ouviam aquele barulho de um vento, eles observavam que em cima da cabeça dos irmãos parecia algo como se fosse uma tocha de fogo. Também não é fogo, línguas repartidas como que de fogo, como se fosse fogo, uma tocha de fogo sobre a cabeça dos irmãos. Então haviam dois sinais interessantes. O primeiro havia som, e havia audível, e havia algo visível, que era essa estrutura como um fogo ali sobre a cabeça. Então esses sinais, eles vão nos mostrar a manifestação da presença de Deus, que é também chamada aí de teofania, né? Que a teofania é uma maneira visível e audível de Deus se apresentar. E nesse caso nós tínhamos aí o audível e o visível. Então era uma representação teofânica de que Deus estava presente ali. Como aconteceu, por exemplo, no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei ali para Moisés. Naquela ocasião, por exemplo, houve trovões, relâmpagos, um som muito forte como de trombeta, né? E ouvia-se a voz de Deus e um grande fogo, né, sobre o monte. Então Moisés lembrou o povo desse momento, quando ele diz ali em Deuteronômio 4:36, diz assim, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então parece que tem alguma semelhança aí entre o som e o fogo na manifestação divina. Então esse evento do Sinai, como aconteceu no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do povo de Israel, de uma forma agora muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste ele vai marcar um encontro do Espírito Santo de Deus com a igreja, não mais com Israel. Então o Pentecoste ele é uma experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, 10 e 11. E aqui agora no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações das pessoas. Jeremias 31, 33, 2 Coríntios 3 e 3. Então a gente vê um paralelo entre o Pentecoste e o Sinai, como o estabelecimento de um concerto, né? Então, nessa natureza, nós vemos que, além dessa questão, desse aparecimento teofânico de Deus através do som, através da representação ali do fogo, o Pentecoste bíblico ele é centrado, evidentemente, em Cristo Jesus, né? E não só em Cristo, mas também centrado numa profecia escatológica, porque Joel profetizou que isso aconteceria, e Pedro fala, olha, isso é o que o profeta profetizou, que o Espírito Santo desceria sobre as pessoas e que estariam em seus corações. Então na pregação de Pentecoste, Paulo deixa isso claro, Pedro
Pedro, né, na sua fala, deixa isso muito claro, que estava ligado, tudo aquilo estava ligado a Jesus. Ele mostrou ali que o derramamento do Espírito Santo naquele povo que estava ali estava diretamente relacionado com a morte e a ressurreição de Jesus, quando ele conta a história toda de Jesus e diz: olha, esse é o povo esse é o Cristo que vocês mataram, e é no nome dele que nós estamos aqui, e é ele que diz que mandaria para nós. Então isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, essa ação, esse ato do Pentecostes, ele é também cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro de tudo isso, né? Então, sem a cruz, o Pentecoste ele não seria verdadeiro, não teria nenhum significado, porque não tem Pentecoste sem a cruz. Para que Jesus deixe isso muito claro, ele diz assim: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Pai não envia o Consolador. Então eu preciso passar pela cruz para que o Consolador possa vir e estar com vocês. Então, E profeticamente, quando Pedro informa que aquilo ali que estava acontecendo por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo estava descendo como uma forma profética, né? Que Joel ali anunciava o derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou essa expressão nos últimos dias, Atos 2 e 17, ele mostra que esse evento tinha um significado, como nós falamos aqui, escatológico, futuro. Ou seja, estava ligado a um plano de Deus para os tempos finais, para os últimos dias, né? Então, esses são a natureza, né? A natureza é um evento que teve uma manifestação teofânica, é um momento... nesse instante aqui, uma natureza que ele é parecida com a do Sinai, e ele é uma manifestação conectada com Cristo e conectada com os eventos escatológicos. E qual o propósito do Pentecoste vivo? Primeiro propósito do Pentecoste é promover a verdadeira manifestação, verdadeira adoração. Essas manifestações externas, como o som, o vento, as línguas, né, que ocorreu ali no Pentecoste, elas até prendem a nossa atenção e tem que prender mesmo. Só que nós não podemos perder de vista que o Pentecoste ele produz o que ele produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos mais marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Olha o que diz Atos 2 e 11. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que o Pentecoste trouxe? Uma verdadeira adoração. Então, o Pentecoste que não adora a Deus, ele não é um Pentecoste bíblico, porque um dos propósitos do Pentecoste é a adoração. Então, quando os gentios, por exemplo, experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus através das línguas estranhas. Nós vemos isso no caso de Cornélio, nós vemos isso no caso de Paulo, quando ele ora para aquelas pessoas que recebem o batismo. Então, o apóstolo Paulo diz que um crente cheio do Espírito Santo, ele também dá graças a Deus. 1 Coríntios 14, 17. Então, o verdadeiro Pentecoste, ou o fogo pentecostal, ele tem que promover um verdadeiro louvor no lábio dos crentes. Além desse propósito do louvor, o propósito é de servir como testemunha. Como que nós vamos levar a palavra para alguém se nós mesmos não fomos impactados, nós mesmos não fomos transformados, nós mesmos não fomos cheios? Então, quando nós somos cheios, nós somos impactados, nós estamos repletos da glória de Deus, nós queremos transmitir isso para outras pessoas. Por isso que um dos propósitos do Pentecoste é nos tornar uma testemunha eficaz. Então, o Pentecoste ele tem essa dimensão escatológica, porque ele diz assim: antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor,
as pessoas seriam cheias do Espírito Santo, Atos 2:20. Só que essa realidade dos últimos tempos significa que a igreja ela não vai ter só aquela visão assim, quero escapar desse dia do Senhor, então eu preciso ser cheio. Não, é muito mais do que isso. O Pentecoste ele foi dado de uma forma muito clara para que os crentes não se isolassem, mas pelo contrário, que eles fossem capacitados para testemunhar e viver no mundo até que Cristo volte. Então a função, o propósito de sermos cheios do Espírito Santo não é só escapar da ira futura, né? Ser cheios de Deus como uma forma de garantir que seremos salvos, mas ser cheios de Deus para garantir que a nossa experiência nos leve a ganhar outras pessoas para Cristo. A convicção com que nós falamos do amor de Deus tem que nos levar a ganhar outras vidas para Cristo. Então, a igreja deve guardar ou aguardar com esperança, né, a vinda de Cristo, mas também tem que cumprir essa missão de testemunhar de Cristo até o fim. Então, para cumprir essa missão de testemunhar, o crente precisa de poder para testemunhar. E, de fato, é isso que acontece depois do dia do Pentecostes. Nós vamos ver a partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos estão aí demonstrando grande autoridade sobre os espíritos, sobre enfermidade, na ministração da palavra, pessoas aqui mesmo, no próprio evento aqui que nós lemos aqui, quando Pedro fala, quase 3.000 pessoas aceitam Cristo pelo poder da palavra. Não era da eloquência de Pedro, da forma como Pedro falou, do conhecimento que Pedro tinha. Não. Era o poder do Espírito Santo que estava sobre Pedro, usando a boca dele na ministração e abrindo o coração das pessoas para que Cristo fosse implementado no coração dessas pessoas. Quase 3.000 pessoas decidiram-se por aceitar a Cristo como Salvador. Bom, e quais as características, né? Nós vimos aqui, só recapitulando rapidamente, nós vimos aqui a natureza do Pentecoste. Houve manifestação teofânica, uma comparação com o Sinai, a forma como Deus se apresentou no Sinai, como ele se apresentou no Pentecoste, e essa natureza de que o Pentecoste é centrado em Cristo e centrado num tema escatológico, e o propósito é a verdadeira adoração e o testemunho, poder para testemunhar e fazer milagres através da ministração da palavra de Deus para o mundo. E quais as características do Pentecoste bíblico? Bom, uma experiência específica. Ninguém sabe explicar o que é ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ter a sua experiência, contar, tentar explicar para alguém o que é ser batizado, mas você não vai conseguir fazer a pessoa entender, porque você também não consegue expor essa alegria que a gente tem de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo, que acontece aí no dia do Pentecostes, é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, né? Atos 1, 5 e 8. Então, naquele dia, Jesus batizou 120 pessoas com o Espírito Santo. Que festa maravilhosa que foi. E essas pessoas, e aí é importante, porque essas pessoas, elas já eram regeneradas. Eles eram discípulos de Jesus, elas já eram salvas. Jesus já havia dito para elas que elas estavam limpos pela palavra. Nós estudamos no trimestre passado, João 15:3. E que os seus nomes já estavam escritos nos céus, Lucas 10:20. Então, essas pessoas, elas eram o que nós chamamos de crentes. Contudo, Jesus mandou elas esperar essa experiência pentecostal. Falou, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Ou seja, serem batizados com o Espírito Santo, como foi o nome dado aí pelos apóstolos, Atos 1 e 5. Então, o Pentecoste bíblico, por conseguinte aí, ele é diferente da salvação. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. A obra de salvação de Cristo na cruz é que foi promover para nós a bênção pentecostal. Como nós falamos aqui, não tem pentecostalismo sem
a cruz. Não existe Pentecostes sem cruz, né? Então, a morte de Cristo, a nossa salvação, é que nos deu o direito de receber o Espírito Santo. E uma experiência bem definida e contínua. Por exemplo, como um resultado aí desse enchimento do Espírito Santo na vida dos crentes, esses crentes começaram então a falar outras línguas. E a Bíblia diz, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, Atos 2 e 4. A Escritura é bem clara em mostrar que existe uma evidência inicial de que essa pessoa foi batizada, né, desse batismo pentecostal, que era os crentes falarem novas línguas. Não tem dúvida quanto aos resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo que se seguiram depois desse evento de Pentecostes. Então, se a gente observar, falar em outras línguas não é a mesma coisa que a gente sentir uma alegria do Espírito Santo, ou mesmo um amor demonstrado aí grande pelas pessoas ou por Deus. Não, os crentes judeus estavam convencidos que os gentios tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, não porque eles amavam, não porque eles receberam uma grande alegria, ou porque eles receberam um arrepio ou alguma coisa assim. Não, a evidência em Atos 10, 44, 46, olha, eles também receberam aquelas línguas, aquela evidência, eles passaram a falar nas línguas como nós falamos também. Então eles foram batizados também, e isso até confundiu os irmãos na época. Então a evidência física inicial ou sinal do batismo com o Espírito Santo foi literalmente falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um amor grande que evidenciaram esse batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o apóstolo escreveu para a igreja pentecostal, e o amor que aparece aqui, que era pessoas que já eram batizadas, não é a evidência de um enchimento do Espírito Santo, mas uma evidência de que esses irmãos tinham crescidos e que tinham maturidade suficiente em Cristo para amar as pessoas ou para amar a Deus, como de fato eles agora eram salvos e amavam a Deus de todo o seu coração. Meus amados irmãos, como nós vimos aí, o Pentecoste ele marca o início da igreja. Ele marca o início de uma nova era, uma era de uma igreja montada por profetas que profetizavam. E a palavra profeta aqui quer dizer anunciador, aquele que leva a palavra, né? Então agora Jesus glorificado batiza esses crentes com o Espírito Santo. A igreja já tinha sido inaugurada quando, aliás, já tinha nascido quando Cristo estava aqui, com a sua ressurreição, com seus discípulos, já formava a igreja, né? Jesus já chamava ela de minha igreja, mas essa igreja ela foi revestida de poder e foi marcada como um ponto inicial no dia desse derramamento do Espírito Santo. Então, esse derramamento do Espírito Santo fez com que o Espírito Santo inserisse esses crentes no corpo de Cristo, né, que é a igreja. Essas pessoas que foram batizadas passaram então a ser igreja, e esse nascedouro foi no dia do Pentecostes. Esse evento essencial que mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a missão, a sua missão principal, que é adorar a Deus e pregar o evangelho ao mundo inteiro, não só por palavras, mas também por ações. Então, no entanto, aí, essa missão só pode ser realizada, essa missão de levar e de agir, ela só pode ser realizada com êxito mesmo pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado.
essa é a nossa primeira lição. Nós temos muita coisa para falar. Essa lição do nosso pastor José Gonçalves, né, o terceiro trimestre de 2025, ele vai tratar aí sobre a doutrina, a comunhão, a fé, mas principalmente sobre a base para o crescimento da igreja. Qual é a base do crescimento da igreja em meio às perseguições? A igreja cresce quando está sendo perseguida. Será que nós estamos tendo uma vida muito boa? Ou será que nós precisamos melhorar a nossa fé e avançar no terreno do inimigo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você. Até o nosso próximo vídeo, Deus permitindo.